Vamos lá. Boa noite a todos, colegas e amigos jornalistas, nossos convidados aqui da banda Corsos, falei certo? Me corrijam, por favor, se eu falei errado, tá, gente? É Corsos. Falou certo, falou certo. Que bom. Daí o vocalista que me deixou falar errado, né? Perfeito, muito obrigado. Vamos lá. Começando, então, pelos integrantes da banda Corsos, né? Marcelo Pompeu, nos vocais. Heroes Trench, falei certo? Eros, Perdão, gente. Eros uma vez. Guitarrista. Antônio Araújo, também guitarrista, é isso? Dick, e esse nome aqui tá meio complicado, hein? Dick Sieber. É isso? E Dick Sieber. Perfeito. E Rodrigo Oliveira, bateria, drums. Me colocaram aqui para mim. Então, eu gostaria de perguntar, né? Primeiro nós vamos passar as perguntas dos nossos colegas, né? E a primeira pergunta eu gostaria de perguntar ao Marcelo. Marcelo Pompeu é o vocalista, né, Marcelo? Ok. Agora entrou. Quantos anos tem a banda? Por gentileza. Depois nós colegas vão se apresentar e cada um vai falar o veículo. Sim. Tá. Eu que... Ele tá mesmo. Por favor, Marcelo. Opa, bom, vamos lá. Nesse ano de 2021, é o 38º ano de existência da banda. 38 anos. Talvez, acredito eu, que seja a banda com mais tempo de carreira ininterrupta no nosso país. Muito legal, maravilha. Agora eu passo a pergunta para a nossa colega Ana Tretel. Por gentileza, pode fazer a sua pergunta. Oi, boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite, Corsos do meu coração. Tudo bom com vocês? Deixa eu perguntar uma coisa. Desculpem o meu atraso, eu cheguei agora. Vocês estão falando, não sei se vocês já estão falando do vídeo, mas eu queria que você falasse. Começamos agora? Então tá. Eu queria saber um pouquinho mais do vídeo da música, porque até onde eu percebi, a gente gostou muito, vocês vieram com uma diferença muito sutil, uma evolução muito sutil e muito gostosa de se ouvir. E um apelo muito interessante social, que fala daqueles 30 segundos que a gente perde a cabeça. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, porque a questão do vídeo foi baseada em cima da letra que eu escrevi, né? E o Rodrigo, ele trabalhou diretamente com o diretor, o Léo, e junto com o Léo, eles formularam, né? Logicamente que ele trazia para a banda a ideia do roteiro, a gente opinava em cima, mas ele tem os detalhes, ele tem realmente todos os detalhes durante a criação de todo o roteiro do clipe. Você já viu o relatório de vendas? Rô, você. Liga o botãozinho. Você está sem áudio. Está mutado. Vamos lá, tá ouvindo? Ok. Vamos lá. Bom, boa noite, obrigado pela presença de todos, alguns rostos conhecidos, outros nem tanto, mas muito obrigado por estarem aqui com a gente essa noite. Vamos lá, a gente compôs, o Eros veio com a música, eu vim com a parte de batera, da banda mexeu, a gente finalizou, rompeu com a letra, enfim. Daí eu sentei com o Léo, ele já fez videoclipes do Dee Snider, do Megadeth, de outros grandes nomes como Angra e Cormor Dawn, enfim. Ele já trabalhou bastante com uma galera forte do metal. Ele fez até um clipe para o Europe ao vivo, na última vez que o Europe veio para o Brasil. E o Léo é muito amigo meu. E eu conversando com ele, a gente teve a ideia de fazer um videoclipe que tem a ver com a letra, tem a ver com o momento da banda, com o sentimento de cada um, porque esse videoclipe, na verdade, ele não fala de bullying, ele não fala de feminicídio, ele fala de ódio. Entendeu? Eu cheguei a ver em alguns lugares falando, não, Corsos lança videoclipe contra o bullying. Não é contra o bullying, é contra o ódio. Hoje, um ato
um leve ato de ódio pode gerar uma guerra. E é isso que a gente quis mostrar nesse videoclipe. Sabe, a teoria de Ouroboros, que é a cobra que come o próprio rabo, que tudo que você faz volta para você, que é o karma. E quando eu sentei para conversar com o Léo, a gente começou a ter a ideia do bar, e as ideias começaram a vir. E a gente precisava do mal encarnado nesse videoclipe, que seria o demônio. É um jeito de ser um tipo de demônio, né? Que às vezes não é nem o demônio, eu acho que o mal está dentro de cada um de nós, é só a gente deixar ele sair e ele explode. E acho que está faltando a gente tirar esse ódio do caminho para a gente seguir em paz com todos. E veio a ideia de chamar o Christian, né, o Christian Cavaleira. Isso daí foi o contato do Pompeu, fez o contato e trouxe o Christian, e ele encarnou esse mal de uma forma que nem a gente esperava que fosse tão plástico, tão cinematográfico, mas ao mesmo tempo tão real. Sabe, até um dos momentos mais chocantes para mim, no clipe, quando eu vi a primeira vez, primeiro corte do vídeo com o Léo, foi o momento que o menino dá o tiro ele se suicida, né? Ele dá um tiro na própria boca. Naquele momento, um segundo antes, é a hora que o demônio está, sabe, fazendo um gesto com a língua cheia de sangue, que é aquilo que ele está com sede de sangue. Só que não é o demônio religioso que a gente quer dizer, é o demônio do dia a dia. É aquele gesto de você o cara pegar e vir no farol, posso limpar teu vidro? Você vai, sai daqui, já xingar o cara. E já transformar aquilo numa onda de ódio que pode acabar num homicídio ou numa agressão mais grave. E a gente quis mostrar isso. Ok, Ana? Tudo bem? Então, gostaria de passar a próxima pergunta para o nosso colega Edgar, Café Cultural. Por gentileza, Edgar, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Obrigado, querido. Boa noite a todos da banda. Estava ouvindo agora há pouco um pouco do trabalho de vocês, parabéns. E uma pergunta, acho que eu gosto muito de fazer também para a galera é o seguinte: se vocês, no decorrer de mais de 30 anos de carreira, vocês tiveram algum tipo de preconceito, seja de produção, seja de público, algum fato assim que marcou muito, que vocês ficaram muito chateados? Acho que pode ser pertinente isso aí. Pelo estilo de vocês, pelo estilo de música, pelo estilo de trabalho. Quem vai responder essa? Eu acho que, na verdade, o headbanger ele já passa preconceito, né? Você entra num show, antigamente bem mais, hoje em dia acho que é mais tranquilo, apesar que eu não lembro o que é sair de casa, né? Já tem mais de um ano trancado, a gente não sabe mais o que é isso, mas pelo que eu me lembre, já não é tão como antigamente. Antigamente eu lembro de ir no shopping, você entra no shopping e já vem o segurança atrás de você, que você tá com a camiseta do Metallica, do Slayer, cabelo comprido, o cara já te taxa de bandido, de marginal. O heavy metal ele foi muito marginalizado numa época. Acho que é um preconceito que não só nós do Corsos, mas acho que todo headbanger já passou algum dia na vida. Entrar no banco, segurança te seguir para ver onde você vai. Mas como banda, da minha época, dos meus 23 anos de Corsos, que eu me lembre, a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Mas tá aí o Dick e o Pompeu, que está desde o início, que pode responder isso melhor que eu. Porque da minha época, não lembro de nada desse tipo. Maravilha. Bom, a minha pergunta é só essa, que eu já teu posso passar áudio a bola tá para a desligado, galera. Pompeu. Ah, ele tá falando? Deixa eu ver aqui. Tá tentando. Pronto, já cheguei. Agora sim. Então, questão de preconceito, cara, como a gente começou nos anos 80, os anos 80 eram regados àquele marginalismo, né, que o heavy metal enfrentou no início no Brasil. Então, você era um headbanger, você entrava no shopping center, por exemplo, automaticamente todos os seguranças começavam a te seguir, né? Você entrava no restaurante com a tua família, muitas vezes você era barrado, né? Por causa dos trajes, o cabelo, era uma coisa muito nova no Brasil, né? Então, a gente recebeu esse tipo de preconceito muitos anos, eu acho que até o meio dos anos 90, isso ainda persistia, mas com o passar do tempo, veio o segundo milênio,
e a cabeça das pessoas vão modificando. Você vê que hoje até a moda sertaneja, né, a roupa que eles usam, os funkeiros, é muito inspirado no nosso modo de se vestir, headbanger. Então, já acabou. Eu acho que preconceito não existe mais, cara. Eu acho que tudo foi uma forma de costume das pessoas entenderem a nossa música. Hoje a nossa música ela é enraizada no mundo inteiro, o mesmo preconceito que o mundo teve em questão da nossa música, aqui no Brasil também teve, né? Questão da igreja perseguir, entendeu? Todo esse tipo de coisa automaticamente afetou nossa carreira também, de certa forma, entendeu? A gente teve que saber viver com esse tipo de situação até chegar nesse segundo milênio, onde as coisas são diferentes. Começamos a fazer tatuagens, era uma época onde quem tinha tatuagem era considerado bandido. Hoje você vai assistir um jogo de futebol, o jogador que não tem uma tatuagem, esse sim deve ser o bandido. Então, e completando aí a ideia do Pompeu, do Rodrigo, a rapaziada do metal. Bom, antes de tudo, né, quero agradecer aí a presença de todos os jornalistas, mandar um abraço para os meus amigos aqui, meus parceiros. Então, e completando essa ideia aí do Pompeu, do Rodrigo, a gente também muito headbanger, como a gente, muitos sofreram o preconceito na família, né? Dentro de casa. Que na época era o famoso: deixa o garoto, isso é fogo de palha, depois ele corta o cabelo e toma juízo. Só que eles se enganaram muito, né? Nós seguimos o nosso coração, seguimos o nosso caminho e estamos aqui hoje representando a música pesada em todas as instâncias. E hoje em dia a família acha a gente o máximo, né? Exatamente. Na minha casa, a minha avó morava comigo, né? Ela é mãe de 8 filhos, né? Então vem de uma família italiana. Não sei se vocês já chegaram a assistir uma novela da Globo que tinha os Berdinazzi, entendeu? E a língua da minha família naquela época era meio parecido, né? Aquele italiano misturado com português, né? Que eles falavam dessa forma. Então, quando eles vinham assim de domingo visitar a minha avó, entendeu? Minha avó fazia aqueles nhoques bem caseiros, assim, de deixar na cama com cobertor em cima para a massa crescer, aquela história toda. Cara, quando eu sentava na mesa, meu irmão, quando meu cabelo estava crescendo, bicho do céu, cara, meu senhor era tudo italianão, assim, velho pra caramba, e tudo meio radicalzão, assim, os caras me apavoravam, bicho, me apavoravam, cara, me apavoravam, que chegou a um ponto de eu não participar mais desses almoços, cara. Eu picava a mula, cara. Eu chegava na hora dos Trapalhões, que eu sabia que todo mundo corria para ir para casa para assistir os Trapalhões, eu sabia que não ia ter mais ninguém na minha casa. Mas faz parte da vida. E hoje eu vejo que o heavy metal, se tiver um preconceito, é isolado, né? É o mesmo preconceito que qualquer um recebe de alguma coisa, uma coisa isolada, mas já não é mais exatamente como no início da criação da música, tanto trazida para o Brasil como a criação dela pelo mundo. Tem essa parada, né? Quando a pessoa não conhece, não tem o conhecimento, ele tem um preconceito. Exatamente. Isso aí. Então, obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Edgar. Eu gostaria de passar agora a palavra para o nosso colega Leandro Coppi. Eu não vou arriscar falar que o veículo dele, gostaria de ele falasse, porque senão eu posso falar errado. Por favor, Leandro, fique à vontade. Boa noite. Valeu, Joaquim. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Então. Opa! Tá ok. Eu estou presente só em voz, que eu estou sem câmera. Eu queria perguntar para vocês, no início, quando eu comecei a ouvir o Corsos, vocês estavam no Mass Illusion, um pouquinho antes do Mass Illusion, estava ainda naquela transição do Pay for Your Lies, do Mass Illusion e tal. Ou seja, era uma época totalmente diferente do que a gente vê hoje, com esse avanço de tecnologia tal, tudo mais. Naquela época, a gente sabe que, além de ser muito mais difícil do que hoje o acesso aos instrumentos, tal, tudo mais, ainda não... Com a inexistência da internet, muita gente nem tinha tanto acesso como hoje, com a língua inglesa tal. Então, naquela época, o headbanger, assim, ele curtia uma banda
a princípio, bem mais pelo som do que do que se preocupar em ler a letra, tal, entender exatamente por esse acesso difícil ao inglês, né? Hoje, a gente está vivendo uma época que muita gente está prestando atenção nas letras. E uma coisa que eu vejo lógico, não é negativo, mas um lado negativo disso é que muita gente está sendo controlada pelo que fala, independente se for um assunto sobre política, sobre o que for. Como que vocês, que atravessaram esses 2 períodos da música, avaliam a forma de escrever uma composição? Vocês se sentem presos de certa forma ou controlados? Eu tenho que ter cuidado de falar isso, cuidado de falar aquilo, não posso, de repente, falar um palavrão? Estou dando exemplos, assim. Como vocês veem isso? Bom, eu particularmente que escrevi a maioria do trabalho do Corsos, cara, eu nunca me apeguei nessas coisas. Talvez hoje eu preste um pouquinho mais atenção por causa das regras, né, do politicamente correto, né, e a velocidade com que isso pode se transformar, né? Basicamente a crítica que a gente faz no videoclipe, né? Como isso pode se transformar numa guerra, como o Rodrigo colocou, né? Às vezes é uma biriba, se transforma na Terceira Guerra Mundial, né? Então eu me controlo um pouquinho, assim, eu tenho, assim, nas últimas coisas que eu tenho escrito, eu tenho colocado um pouquinho mais de percepção nesse sentido, para que as pessoas não interpretem errado, né, o que eu estou escrevendo, porque eu não escrevo para mim, eu escrevo em nome da banda, né? Então é uma banda tradicional, é uma banda thrash metal old school, música de protesto, experiências pessoais e cotidiano de vida, né? A gente não vai deixar de ser uma banda dessa forma, entendeu? Porque é a característica da banda, é o estilo da banda, e é uma coisa que nós somos muito críticos, até para escolher um repertório para um novo trabalho, sabe? Vocês não têm ideia quantas músicas rolam, quantas letras se escrevem, tá ligado? Para a gente fechar um trabalho de um disco, entendeu? E quantas coisas, não que sejam ruins, mas a gente põe de lado porque todos nós chegamos numa conclusão que não representa o estilo e a voz da banda, né? Então, a gente tem uma preocupação, talvez eu estou tendo um pouquinho de preocupação, mas eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu escrevo do fundo do meu coração. Tudo que eu escrevo é inspirado, eu não escrevo uma letra na hora que você quer, entendeu? É tudo do fundo do meu coração, eu escrevo a minha verdade, que geralmente vai muito... Porque eu estou pensando no Corsos, então, geralmente vai com a mesma verdade para todos os membros da banda. É uma banda democrática, onde que tudo que a gente resolve fazer de novidade, somos em 5 e tem que haver a maioria do sim, entendeu? Tem que ter 3 votos no mínimo do sim. E aqueles 2 que falaram não vão comprar a ideia, vão defender a ideia e vão até o fim de mãos dadas e juntos, tá? Então essa é a nossa filosofia. Mas eu vou ser sério para você, assim, o Corsos saca, não está em nenhum minuto preocupado com o que vão pensar do que a gente está escrevendo e está mostrando, porque eu acredito, como a gente fala muito do cotidiano e da vida, entendeu? Quando a gente escreve alguma coisa que fala sobre isso, realmente é a maioria das vozes que a gente está ouvindo falar e que a gente também se inclui, porque também a gente fala a mesma coisa. Isso aí. E também tem uma coisa, como nosso amigo aí falou, nós passamos por fases, né? Passamos pelos anos 80, 90, começo dos anos 2000, estamos aqui 2021, e a gente conseguiu passar a nossa opinião, falar o que a gente queria na hora que a gente queria, como o Pompeu falou, a gente passa a nossa arte, faz a nossa expressão de acordo com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vivência e com o momento. E a gente teve público que não se preocupava com palavras. E hoje nós temos uma nova geração que acompanha o metal que ficam incomodados com palavras, cara. Então, por isso que o Pompeu falou que ele até dá uma acertada nas arestas quando ele faz a letra, mas
não é pensando nisso, não. Caso alguém fique incomodado, são apenas palavras, meu amigo. E a gente também tem que entender que muita coisa, né, Dick, quando a gente começou, eram coisas normais, que hoje, meu Deus do céu, parece uma panela de pressão. Entendeu? Exatamente. Porque os tempos mudam, né? E o Corsos é uma banda que, em toda a sua história, como foi frisado na pergunta, nós sobrevivemos até hoje em todas as fases de tecnologia, de estilo, sempre adaptando a nossa música exatamente para os dias de hoje. Então, nunca foi uma banda que nasceu nos anos 80, nós vamos chegar em 2050 com a mesma cabeça que nós tínhamos em 1980. Talvez o estilo, talvez a alma da banda, talvez as crenças da banda pela música pesada permaneçam intactas. Mas nós vamos sempre evoluir, tecnicamente, musicalmente, intelectualmente. Tá certo. Muito bom. Eu gostaria de passar agora a palavra para a nossa colega Mariana, se ela estiver aqui. Se ela não tiver, eu passo para o nosso colega Klinger Carlos, da Heavy Metal Online. Legal, boa noite para todos aí, tudo bem com todo mundo? Boa noite para os amigos do Corsos, grande saudade de ver a banda ao vivo aí, encontrar com todo mundo nos shows, né? Isso faz uma grande falta para a gente. E eu queria... eu queria parabenizar vocês pelo videoclipe, né? Realmente o Léo, que foi o Léo Liberty, né? Esse cara é foda mesmo. Já vi vários clipes dele aí, inclusive vi algumas coisas de bastidores também, né? Como ele trabalha. Inclusive o clipe do Armored Down, por exemplo, foi também sensacional. Vi um trabalho ali no canal do Regis Tadeu, né? Ele fala como que ele faz o trabalho ali, achei fenomenal. Um roteiro, né, maravilhoso e uma fotografia fenomenal também, né? A fotografia daquele videoclipe me chamou muita atenção. E, na minha opinião, o melhor vídeo que o Corsos já fez, apesar que o I Am Your God também é um videoclipe muito bom, mas esse tem uma complexidade maior, por ter imagens externas, né, várias tomadas num bar, na rua, com a moto. Eu acho que essas externas aí, elas trazem uma complexidade para quem trabalha, mas traz um ganho muito grande para quem assiste o videoclipe e se interessa em ficar até o final. Hoje nós temos essa avalanche de vídeos, né, sendo lançados por várias bandas internacionais, nacionais, e muitos clipes a gente clica lá, dá um play lá e a gente não vai até o fim, né? E essa introdução feita por vocês, pela assessoria de imprensa de vocês também, faz com que todo mundo saiba do contexto e possa assistir o vídeo até o final. Eu achei sensacional tudo isso aí. Mas a minha pergunta ela é a respeito da força, né, cara? Nós estamos vivendo um momento, assim, muito complicado para todos nós que estamos envolvidos com heavy metal, com shows. Eu não consigo produzir nada em casa, assim, eu tenho que viajar e ir para os shows, essa é a minha grande adrenalina. Mas e a gente chega num momento de 1 ano e tanto já, sem esses eventos. Eu queria saber de vocês, de onde veio essa força? Quem que pleiteou isso aí? Quem que peitou e falou, vamos lá, vamos fazer esse clipe, vamos lançar essa música, vamos gravar essa música, né? Vamos fazer esse videoclipe. Quem foi o cara que trouxe aí essa energia e empurrou todo mundo para esse grande trabalho, para que esse grande trabalho tenha sido realizado aí? Quem foi o responsável aí? Pode falar para a gente. Bom, eu vou falar aqui, mas eu vou chamar outras pessoas para explicarem melhor isso, né? Porque isso não partiu de mim. Essa música nova partiu do Rodrigo e do Eros, né? E eu queria, então, que eles pudessem explicar melhor, porque eles devem ter conversado coisas que a gente não sabe, nem nós da banda sabemos, né? Eu imaginei isso mesmo, que alguém deve ter puxado isso. Tiveram a ideia, criaram ali as ideias da música e tudo mais, né? Então eu passo a palavra ali para o Rodrigo e para o Eros. Fala, Eros. Você adora falar, fala aí, vai. Bom, cara, eu vou te falar. Essa música a gente começou a compor ela no final de 2019 para 2020 e ela ia ser um pacote junto com as outras músicas que a gente queria terminar até o meio do ano passado, porque a gente queria fazer um álbum até o meio do ano passado, para a gente lançar no final do ano. Com a pandemia não deu certo e ela foi uma das primeiras músicas que a gente compôs. E a música estava pronta, já estava com letra, já estava tudo pronto. E a gente ficou muito tempo sem compor nada por causa da pandemia. E a gente resolveu, falou assim, a gente tem que lançar alguma coisa.
a gente resolveu, vamos fazer um single, entendeu? Daí a gente escolheu essa música para fazer o single, daí a gente começou a gravar. O Rodrigo gravou no estúdio dele, eu gravei no meu estúdio com o Pompeu, entendeu? O Antônio gravou os solos dele na casa dele, entendeu? Daí a gente mixou no meu estúdio, terminamos no Dharma Estúdio. E daí é o processo de vídeo, que aí é tudo coisa do Rodrigo, cabeça do Rodrigo. Entendeu? Então, bom, prazer te ver aí, Ranger. Saudade quando a gente bate aquele papo, bastidores de Rock in Rio, bastidores de tantos eventos aí. Em breve a gente volta a ter isso, se Deus quiser. Com certeza. E, cara, como o Eros falou, a gente finalizou o single, tal. Daí um dia ele mostrou pro Pompeu, falou, olha como tá. O Pompeu, cara, que animal. Eu falei, bom, tá todo mundo animado? Então, eu já liguei, Antônio, quando você pode vir para São Paulo? Ele, putz, tenho que ver. Eu falei, vê aí, se vira, vamos dar um jeito. Ah, mas que dia? Daí eu já liguei pro Léo. Léo, quando você pode? Tal dia. Antônio, você pode vir tal dia? Posso. Galera, vamos fazer. Porque eu penso assim, o Corsos é muito de emoção, de momento. Então, se tem alguma coisa, o dia que pega e puxa, galera, vamos fazer tal coisa, a banda vai. Se o Eros puxa, a banda vai. E foi aquele momento eu senti que estava na minha mão que eu ia ter que puxar, porque o contato do clipe era meu. A finalização foi mixado lá no Eros, a gente finalizou aqui, a gente estava naquela correria. Então, estava tudo na... Eu senti responsável de tipo, bom, chegou a minha vez de puxar a banda. Então, vamos lá, vamos dar um jeito. Antônio, você consegue? Consigo. Eu arrumo o espaço, já dei um jeito no espaço, já peguei precisa de... Não, deixa que eu resolvo e vamos fazer. Então, que assim, eu acho o Corsos tem uma união diferente, cara. Eu não consigo explicar. É um negócio que a gente já tentou conversar entre a gente. Não tem como explicar. Quando a gente sobe no palco, a gente não sabe explicar o que acontece ali no palco. A gente só sabe que o caos foi instalado quando acaba o show, a gente olha um para a cara do outro e fala, e aí? O que foi? O que aconteceu ali? Sabe? É algo surreal. Eu não tenho explicação. E é maravilhoso. E dentro da banda no dia a dia é a mesma coisa. A gente tem uma irmandade muito forte, sabe? Da gente se falar e vamos fazer, um puxa o outro. Quando não sou eu, é o Pompeu, quando não é o Pompeu, é o Dick, ou o Eros, ou o Antônio. E sempre o Antônio sempre mandando música nova e a gente dá calma, vamos dar uma ouvida nessa, vamos dar uma ouvida naquela. E a gente, essa não tá tão Corsos, vamos dar uma mexida aqui. Eu tô mentindo, gente? É assim, não é? Não, é assim mesmo, cara. É exatamente assim, cara. Verdade. Aqui. No Discipline, tem dois... o Dick, eu acho que puxou a gente no Discipline, se para pensar. Porque os dois primeiros singles do Discipline é composição do Dick. Então, cada hora é um que puxa o outro. Aqui não tem essa de um líder, ou são vários líderes. Não, é uma união. É uma coisa só aqui. Por então, isso a Rodrigo, votação, né? Aquele lance que eu falei da votação, né, Rô? Sim, tem a votação. Mas quando um erra, é que todo mundo errou. Porque todo mundo compra a ideia. Deixa eu só complementar uma questão que é o seguinte, eu tive uma experiência muito legal com vocês, quero contar aqui, que nós fomos para Foz do Iguaçu, né? Foi eu e Batalha para Foz do Iguaçu, encontramos com o Corsos, e o Corsos se reuniu em Foz do Iguaçu e fomos para o ensaio com vocês, antes do show. E vocês, não, já tem um tempo que a gente não ensaia e tal, vamos para o ensaio. Aí nós fomos para o ensaio e o ensaio foi cancelado. Não sei se vocês lembram disso. O cara do estúdio, acho que estava com o estúdio fechado, e aí ferrou. Então, aí eu fiquei pensando assim, eu quero ver esses caras sem ensaio no palco. Quero ver o que vai rolar, entendeu? Até as olhadinhas, né? Aquelas olhadinhas de quando você não está ensaiado. Eu já tive banda, você sabe quando a banda não está ensaiada. E aí eu fiquei observando e tal. Cara, e foi perfeito, assim, né? Só o contato visual de vocês, assim, essa magia é fantástica. É a magia. Então, realmente aquele dia foi fenomenal. Você ia ficar detonaram. Impressionado se você soubesse quantas vezes isso já aconteceu. É verdade. Pois é, sensacional isso aí. Mas só para me finalizar com o Rodrigo... Só para terminar esse assunto do ensaio, mas tem uma coisa que cara, também quando a gente tem assim uma turnê marcada, a gente sabe que são várias datas, aí a gente costuma se reunir bem antes para se preparar, né? Aí também é uma situação também que é bem mais legal para a gente, porque quando a gente também não tem um ensaio e a gente vai para o palco, né? A gente tem uma certa insegurança, já vem interior, assim, porque a gente não se preparou bem, a gente sabe disso, mas aí vem a magia que o Rodrigo citou,
né? Graças a Deus, essa magia nunca nos abandonou. Então, até tem uma piada interna que é: até quando, né? Será que um dia vai acontecer da varinha de Rondon quebrar? Então, tem esse lance também. Deixa eu só finalizar com o Rodrigo. Rodrigo, só uma curiosidade minha, você participou das filmagens externas do videoclipe? Aquela parte da moto, aquela parte até com o Vander também, mas a Fernanda, né, que foi tipo num bar ali. Você participou ou não? Ninguém viu, só assistiu depois de gravado? Eu fui chamado pelo Léo, a gente decidiu quais cenas seriam feitas, como seriam feitas, mas eu decidi não participar por causa da pandemia. Eu fiquei muito inseguro, sabe? Cara, infelizmente, se a gente não tiver a consciência que um pegando pode, 100 outras pessoas podem pegar, isso aí não vai acabar nunca. Então, eu preferi deixar o Léo fazer o trabalho dele à distância. E eu confio muito no Léo. O Léo, para mim, se não é o melhor, com certeza está entre os melhores. Okay. E, aliás, para terminar esse assunto também, aliás, todos nós do Corsos levamos muito a sério essa situação da pandemia. Então, todos nós temos a certeza, né, que nós estamos protegidos, né? Apesar de fazermos também, periodicamente, exames, assim, um pouco antes de nos encontrarmos, isso, aquilo, outro, mas nós temos a segurança total, porque desde o primeiro dia que a gente foi alertado, uma semana antes mesmo de começar o caos no Brasil, entendeu? Todos nós levamos isso muito a sério, e como todo brasileiro, nós também tivemos perdas, tivemos sofrimento e dificuldade até os dias de hoje com isso. Mas o que nós mais queremos é nos manter vivos para poder futuramente levar a nossa arte, como sempre foi, pelos 4 cantos do país. Ok, muito obrigado. Tá certo, obrigado, Klinger. Pessoal, lamento dizer que nós teremos que dividir esse bloco, né? Então, peço a gentileza de vocês que saiam, porque o nosso tempo já acabou, que nós temos apenas 40 minutos por bloco. Mas foi todo mundo? Ou faltou alguém? Ou... Não, tem bastante gente ainda. Não, mas faltou... Tem o Batalha, tem o Pedro. Não, tudo aí, bem, mas desse gente. bloco que estava, todo mundo falou. Não faltou ninguém. Aí nós teremos que dividir. Não é por bloco, é por chegada. Isso. Ele vai dividir. Não, mas... Ele vai dividir e tá tudo certo. Vamos dividir lá o bloco. É isso aí. É só sair e nós vamos entrar novamente no mesmo link, tá bom? Ok. A gentileza de vocês. Obrigado. Aí. Obrigado. Falou.